Qual é a pergunta certa a se fazer? Eu sou Lino Bertrand e hoje eu vou falar sobre esta questão. Qual é a pergunta certa que deve ser feita? Veja, quando a gente vai para a escola, lá desde o início a gente aprende que a gente tem que achar uma pergunta, né? A gente tem que saber a pergunta certa, saber a resposta certa, saber o que o professor quer que responda. A gente fica tentando acertar, tentando, sei lá o que a gente pensa, né? Pensa que a gente está errado. No fim das contas, qual é a pergunta certa a se fazer? Interessante. Será que eu posso dar essa resposta? Não sei. Veja, dentro de você existe um norte. Eu já falei para você em outros vídeos sobre essa essência, sobre esse cerne que tem dentro de nós. E esse cerne, ele nos dá uma direção. E essa direção, ela nos orienta para o que nós devemos aprender em cada momento da nossa vida. Então, não existe uma pergunta certa a se fazer em cada um dos momentos da nossa vida que não seja exclusivamente de cada um. E essa pergunta ela tem a ver com este cerne, com essa voz interior, com essa essência que está lá dentro de cada um. Então, se você consegue se conectar com esse cerne, com essa essência, você vai poder saber os caminhos a seguir e saber qual é a pergunta certa que você deve fazer para cada momento da sua vida, para aquele momento que você está vivendo especificamente. Porque senão você vai ficar tentando acertar a pergunta ou tentando acertar a resposta, como a gente fazia antes na escola. Eu digo a gente porque eu também fazia isso, tentar acertar a resposta certa. Não existe resposta certa, existe aquilo que você consegue pensar, que você consegue conceber. E a hora que você faz a sua pergunta, pode ter certeza que toda a matemática, toda a estrutura da sua pergunta já tem a resposta lá dentro dela. É só você saber observar, e aí você vai poder encontrar a resposta para essa pergunta que você fez. A pergunta certa, qual é a pergunta certa? A pergunta certa é aquela que está alinhada com o seu cérebro naquele momento em que você está vivendo e se permitindo perguntar e receber a resposta, seja qual vier. Não dá para você fechar e dizer que essa resposta, essa pergunta é a que se deve fazer em cada momento da vida. Não. Uma criança ela pode fazer uma pergunta de um adulto e um idoso pode fazer uma pergunta de uma criança, pode querer aprender coisas diferentes. É interessante isso, né? Eu estava lá com o Arthur, com meu filho, e ele arrumou um jeito de fazer um desenho diferente daquela maneira como eu já tinha visto ser feita, como eu sabia que, enfim, afinal de contas eu sou artista plástico e sei como é que funciona para se fazer desenho. E ele arruma uma maneira completamente diferente e aquilo me surpreendeu. Então, eu nem conseguiria fazer aquela pergunta, né? A pergunta, que tipo de desenho pode ser feito ali? Mas ele me deu uma resposta sem ao menos ter feito uma pergunta. Se eu não tivesse aberto para poder aprender com essa resposta, que adiantaria? Então, a pergunta certa, ela tem a ver com o seu cérebro, com aquela voz que está lá dentro de você. E se você souber ouvir a resposta, pode ter certeza que você vai aprender muito nessa vida. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comenta com seus amigos, se inscreve no nosso canal e vamos falando, ok? Um forte abraço e até a próxima.